Bom dia, turma! Esse vídeo está sendo gravado para as turmas do segundo ano do Colégio Liceu de Caucaia. E hoje nós vamos falar um pouco sobre como vai ser o nosso ano letivo, já que nós ainda estamos no formato remoto. Eu vou mostrar as atividades que já foram postadas no Google Sala de Aula, o livro, e também vamos começar o conteúdo, ok? Então, para começar, o livro está aqui já na plataforma, é o Google Sala de Aula, o Google Classroom, que é o livro do segundo ano. Eu já disponibilizei o livro também nos grupos do WhatsApp, tá certo? Então, a gente tem aqui o nosso livro que nós vamos trabalhar. E aí, deixa eu só passar aqui. Nós estamos trabalhando a unidade 1, certo? O tema capitalismo, são as origens e as fases do capitalismo. Então, esse é o nosso livro do segundo ano, ok? Vou colocar aqui no sumário. Olha aí, pessoal. Toda a unidade 1, que na verdade a gente está agora no capítulo 1, que é o do capitalismo comercial à revolução do conhecimento. Então, o capítulo 1 é o nosso primeiro, que já foi postado, nossa primeira unidade, que já tem a atividade 1 e a atividade 2 postada, tá bom? Depois vamos para o capítulo 2, que é o conteúdo aí do primeiro bimestre. Então, é o livro aqui de geografia, já está disponível para vocês na plataforma, ok? Então, eu resolvi gravar aula no YouTube, porque como vocês estudam pela manhã, estão no presencial, fica muito difícil para muitos alunos assistirem à tarde pelo Meet, mas nós também teremos aulas pelo Meet. Então, a ideia é a gente ter algumas aulas pelo Meet à tarde, que eu acredito que a coordenação também ainda está organizando como é que vai ser, por isso que ainda não começou, se vai ser à tarde, se vai ser na hora da aula, mas acredito que será à tarde. Mas enquanto isso, eu também estou gravando no YouTube para ficar disponível, certo? Ficar disponível. Então, pessoal, nós estamos aqui na plataforma, né, que é o Google Sala de Aula. Deixa eu só voltar aqui para a página do Google Sala de Aula. Enquanto isso, eu vou explicar um pouco como é que vai ser nosso ano, certo? Eu vou ficar postando as atividades, por enquanto que a gente está no formato remoto. Eu não sei até quando a gente vai ficar no formato remoto, mas por enquanto vai ser assim. As atividades vocês devem fazer no caderno, pergunta e resposta, porque vai ser importante para vocês estudarem para a prova. Então, a gente vai ter o provão presencial, vocês vão fazer na sala de aula, normal. Então, o conteúdo que a gente está trabalhando aqui no remoto, ele vai ser muito importante para a prova. Por isso que é importante vocês terem tudo registrado no caderno. Depois que fizeram o caderno, é que vocês devem postar, porque aí eu vou dar a baixa. Eu já estou com a lista, né, de vocês, de cada turma, e aí eu vou dando baixa, e no final do bimestre, tipo, primeiro bimestre, se tiver 10 atividades, quem tiver as 10 vai ter 10 na parcial. E a bimestral vai ser a prova, certo? Então, por isso que é importante vocês fazerem todas as atividades. Lembrando, a atividade vai ser nota parcial, a prova nota bimestral. E enquanto a gente está no YouTube, né, nesse formato da videoaula, eu quero que quando terminar a aula, vocês coloquem lá o nome e a série de vocês no vídeo do YouTube. Porque aí eu vou dando a frequência, ok? Então, basicamente é isso. Ok, pronto. Aqui o Google Sala de Aula, Classroom. Deixa eu botar aqui no segundo H. Ó, em atividades, que aqui é a minha plataforma. Quem não tiver acesso também, procure a coordenação, porque já está sendo incluído todos os alunos. Aqui é a parte da geografia. Então, eu já postei a atividade 01, o material para você fazer a pesquisa. Atividade 02 e o material também para você fazer a pesquisa, ok? Então, vocês devem postar aqui nesse espaço, né? Deixa eu ver aqui se alguém já entregou. Ninguém entregou ainda. Um espaçozinho aqui que vocês devem entregar a atividade, certo? Ok. Vamos lá, enquanto não abre aqui, vamos começar o nosso conteúdo, né? Então, nosso conteúdo,
Vamos começar. Pronto. Então, nós vamos começar o nosso conteúdo falando das origens do capitalismo. Professor, origens do capitalismo, todo mundo me pergunta. É história, parece com história, sociologia. Mas essa é uma área da geografia chamada geopolítica. Então, a geopolítica estuda todas as relações entre os países. E essas relações diplomáticas entre os países, para a gente entender como se organiza esses países, a influência, o poder que tem esses países, a gente vai um pouco para entender o passado, esse movimento. Né? Então, a gente estuda aí o que é metrópole, o que é colônia de exploração, a origem do nome desenvolvido, subdesenvolvido, países do norte, países do sul. Então, por isso que a geopolítica pode ser definida como o ramo da geografia que interpreta os fenômenos históricos. E a gente vai para entender o modo de produção capitalista, porque a gente entende como o mundo hoje está organizado, como foi essa evolução do capitalismo, né? Então, a gente estuda os fenômenos históricos, econômicos e políticos dos países e seus reflexos no cenário mundial. Então, isso é a geopolítica, né? Então, a gente vai estudar a geopolítica até o meio do ano. Então, primeiro e segundo trimestre, a gente estuda geopolítica, tá? E aí começa desde a origem do capitalismo, Guerra Fria, nova ordem mundial, os BRICS, né? Globalização. Aí, quando for depois do meio do ano, terceiro e quarto trimestre, a gente vai estudar a geografia humana, tá? E aí começa indústria, fonte de energia, agricultura. Então, esse é o conteúdo do segundo ano. Ele é muito importante, gente. É importante que vocês façam o segundo ano super bem feito, né? Então, aqui ele fala um pouco do que seria a geopolítica, a questão histórica, né? Então, ele coloca aqui também, ó, geopolítica é um ramo de estudo da geografia que busca interpretar os fatos atuais e o desenvolvimento dos países. Então, para eu entender o hoje, eu preciso também entender o passado. Por isso que a gente também pega um pouco da história, desse movimento, dessa construção, para entender o presente. Através das relações e estratégias entre o poder político e os espaços geográficos dessas nações, né? Então, o movimento dessas nações, as organizações espaciais, né? Então, esse movimento todinho faz parte da geopolítica, ok? Para começar, a gente vai falar do modo de produção capitalista, da sua origem. Só que quando a gente fala da origem do capitalismo, a gente precisa entender o que antecedeu o capitalismo, né? Então, qual foi o modo de produção que existiu antes do capitalismo? Ou sempre foi capitalismo? Nem sempre foi capitalismo, né? Então, a gente sabe que antes do século XII, né? Do século IX até o século XI, na Europa, e aí é o velho mundo, porque até então eles não conheciam a América, que é o novo mundo, nem a Oceania, nem a Antártida, que é o novíssimo mundo. Então, o mundo girava em torno da Europa, né, e das suas suposições. A gente tinha a Europa, a Ásia e a África, tá? Então, ali era o velho mundo. Eles chamavam de velho mundo. E aí, conceitos e características do sistema feudal e a transição para o capitalismo. Então, a gente vai entender um pouco sobre o que foi o feudalismo, como ele entrou em crise e como surgiu o capitalismo. Vamos lá. O feudalismo foi um modo de produção, uma organização da Europa que existiu antes do capitalismo. No feudalismo, o que tinha valor era a terra. Então, o feudalismo foi um sistema de produção que predominou na Europa entre o século IX e XI e que se caracterizou por uma economia natural, de base agrária. Então, o que tinha valor não era o comércio, não era a indústria, e sim a terra. Era um sistema agrário de produção. E as relações de trabalho eram relações servis, ou seja, nem era escravocrata, nem era assalariado, tá? Mas por que não era escravo, se era servil? Porque o senhor feudal, ele não era dono do servo, tá? Eles tinham uma relação de obrigação, de obediência, subserviência, mas ele não tinha o servo como propriedade, como aconteceu com o trabalho escravo no capitalismo, né?
E aí, a gente vai ver aí, na fase do capitalismo comercial, é o tráfico negreiro, o escravo sendo vendido como mercadoria, até a gente chegar na Revolução Industrial, que aí sim, que vai ter base para o desenvolvimento do capitalismo é o trabalho assalariado, que é o que marca o capitalismo, é quando diz que o capitalismo realmente está formado, é quando tem um trabalho assalariado. Então, pelas relações, a gente está aqui, a obrigação entre as pessoas e pela descentralização do poder político. Então, o que é descentralização do poder político? Nesse período do feudalismo, quem tinha poder era quem tinha terra, e no caso, o senhor feudal, ou a senhora feudal, né? No caso, a Igreja Católica tinha muitas terras. Então, por exemplo, é como se tivesse segundo A, B, C, D. Cada sala era um feudo, tá? Nesse feudo tinha o senhor feudal, tinha aquele que mandava na sala, né? E tinha os servos que obedeciam. Então existiam vários senhores feudais, tá? Então o poder não estava centralizado na mão do rei. Pelo contrário, ele estava descentralizado, tá? O feudo era autossuficiente, não se produzia excedente para o mercado externo. Ou seja, o segundo A produzia tudo que necessitava. O segundo B, o segundo D, o segundo G, né? Eles não produziam sobra, tá? Então, eles eram autossuficientes. Por isso que o comércio praticamente ficou estagnado nesse período, porque não precisava fazer trocas, né? Porque eles produziam quase tudo que necessitavam, certo? Aqui uma imagem do feudalismo. Terras para plantio, moinho, castelo, bosque, moradia dos servos, ok? Mas aí, gente, o que é que acontece? A gente vai ter isso do feudalismo do século IX até o século XI, tá? Mas aí isso é um dado mais didático, porque tem lugares que o feudalismo permanece por mais tempo e tem lugares que termina antes, né? Então eles vão se organizando aí de acordo com o surgimento do capitalismo. Então, o que acontece? Vamos dizer que o segundo A hoje tem 45 alunos. De repente, sobe para 55, sobe para 60. Então, há um crescimento do feudo. A população na Europa começa a crescer, tá? Se essa população começa a aumentar, a primeira coisa que acontece, o feudo deixa de ser autossuficiente. Olha, se eu tenho 45 cadeiras, né, no segundo A, agora eu tenho 55 alunos ou 60, vai faltar cadeira, não vai? Então, pronto, aqui também vai faltar alimentos, tá? Então, começa a faltar alimentos, né, em alguns feudos. Por outro lado, vão ser descobertas e desenvolvidas novas técnicas agrícolas de produção. Então, o segundo A desenvolve uma técnica para produzir mais arroz. O segundo B já produz uma técnica para produzir mais milho. Então, o segundo A tem uma sobra de arroz. O segundo B tem uma sobra de milho. Essa sobra eu chamo de quê? De excedente. Então, esse excedente vai levar o quê? A troca, né? Do arroz pelo milho, entre o segundo A e o segundo B. Então, nesse momento da troca, quando não é uma moeda, eu troco uma mercadoria por outra, eu chamo de escambo, né? Então, o escambo é a troca de uma mercadoria por outra, fora dos feudos, nesse espaço que eu vou chamar de burgos, né? Depois vai dar origem ao nome burguesia. E aí, nesse momento, eu vou ter o quê, gente? O renascimento comercial e o renascimento da cidade. Então, eu falo renascimento porque sempre existiu. Desde a antiguidade já existia cidade. Só que a cidade não vai ter função econômica antes. Ela tem função econômica com o capitalismo. Vai ser o principal espaço geográfico no capitalismo, né? Porque vai ser o desenvolvimento do comércio a priori, né? Então, todos esses fatores levam à crise do feudalismo e o surgimento do capitalismo. Crescimento populacional da Europa, desenvolvimento das técnicas agrícolas de produção, renascimento comercial e urbano. A partir daí, gente, o sistema feudal entra em crise e começa a se originar o capitalismo.
que a partir do século XII, XIII, XIV, eu vou chamar de pré-capitalismo, tá? Pré por quê? Porque a coroa portuguesa, a monarquia, né? Dos países da Europa, não só portuguesa. Mas as monarquias começam a ganhar força, os comerciantes vão apoiar o rei ficar forte, tá? E aí a gente deixa de ser descentralizado e passa a ser um poder centralizado na mão do rei, ok? Então, essa fase chamada pré-capitalismo, a gente vai ter aí o renascimento do comércio da cidade, o comércio se torna a principal atividade econômica. Os comerciantes, para aumentar o seu poder, vão apoiar o rei, tá? A gente tem a centralização do poder. Então, uma troca de favores entre rei e comerciante. E o enfraquecimento dos senhores feudais, tá? Então, o surgimento aí do pré-capitalismo. E aí, pessoal? Vamos ver o que seria esse capitalismo, né? Como é que eu posso definir o que é um capitalismo? Quando a gente fala de capitalismo, muita gente fala dinheiro, né? Principalmente a acumulação desse dinheiro. Você vai ver que começa no pré-capitalismo, capitalismo comercial, uma acumulação primitiva, tá? E aí naquela época eram especiarias, né? Ouro, metais preciosos. Depois veio a atividade comercial, atividade industrial, depois veio a atividade financeira, com dinheiro, né, com capital produtivo, capital especulativo. Então, a gente tem aí um aprofundamento dessa acumulação de capital. E nunca se perdeu isso de vista. Acumular. O objetivo do capitalismo é acumular riquezas. Então, é um sistema de produção que se caracteriza pelas relações assalariadas de trabalho, uma marca do capitalismo, apesar de que a gente ainda tem hoje, em pleno século XXI, trabalhos análogos à escravidão, que são semelhantes, né? O trabalho escravo se caracteriza por ser muito semelhante, mas hoje a base do capitalismo é um trabalho assalariado. A verdadeira base do sistema por uma produção voltada para mercados, a preocupação com o lucro e com a acumulação de capital, pelas relações monetárias, pela livre iniciativa e concorrência, pela existência de grandes empresas. Então, é isso que a gente define como capitalismo. Tem o principal objetivo, acumular capital, o acúmulo. Dinheiro parado é dinheiro morto, ele tem que estar acumulando, circulando, né? Essa é a base do capitalismo, se reinventando. Por isso que o capitalismo, ele vai mudando de fases, porque ele vai se adequando à realidade que nós estamos, né? Ele vai procurando acumular riquezas dentro dessa realidade. Então, na sua evolução, o capitalismo apresentou 4 etapas, tá? E aí a gente começa falando do pré-capitalismo, e aí do século XII até o XV, que é essa fase que os comerciantes vão ganhar força, o comércio na Europa passa a ter um desenvolvimento maior, apoia o rei, aí a gente vai para o capitalismo comercial, do século XV ao XVIII, que é aqui a expansão do comércio para fora da Europa, com essas grandes navegações, a gente vai já ver. Capitalismo industrial, do século XVIII ao XX, que é a indústria, né, a revolução industrial. Capitalismo financeiro, o surgimento dos bancos, do capital especulativo, e o capitalismo informacional, que é o que nós estamos hoje, né? Que é a internet, a globalização, essa mobilidade, né? Que nós temos aí com a informática, certo? E aí outra imagem representando a história do capitalismo e a atividade. Então vamos lá responder a atividade 1. Quais as principais características do feudalismo? Então, para quem não fez, né, tá bem colocado aí, bem explicadinho. Mas é um sistema que surgiu na Europa entre o século IX até o século XI. Tem como principal característica ser um sistema de base natural, agrário, o que tinha valor era a terra. A relação de trabalho era servil, não era assalariada nem escrava. É marcado pela descentralização do poder e é autossuficiente, certo? Porque o feudalismo era autossuficiente? Porque ele produzia tudo que necessitava.
Então, não tinha excedente de produção, não tinha sobra, já que ele produzia tudo que necessitava. Quais os fatores que levaram à crise do feudalismo e o surgimento do capitalismo? Crescimento da população na Europa, que passou a ter o excedente, né, da produção, sobra e falta também. Crescimento da população na Europa, desenvolvimento de técnicas agrícolas de produção, novas técnicas que passaram a produzir mais, ter o excedente. E o renascimento comercial e urbano. Tudo isso levou ao fim do feudalismo e o surgimento do capitalismo. Então, discorra sobre o conceito de capitalismo. Então, o que é o capitalismo? É um modo de produção que tem como principal característica uma relação assalariada de trabalho, é baseado na lei da oferta e da procura, a livre iniciativa, tem como objetivo acumular capital, né? Então, basicamente isso. Se quiserem falar mais, pode falar. O que é geopolítica? Então, é uma área da geografia que estuda as relações diplomáticas entre os países, pegando aspectos históricos, econômicos e políticos, para a gente entender o mundo atual, né? Então, a gente entende o mundo atual pegando aspectos históricos, como a gente está fazendo agora. Então, estudando a origem do capitalismo para entender o mundo hoje, né? Aspectos econômicos, quando a gente vai estudar toda a questão da economia, da revolução industrial, do que é liberalismo, neoliberalismo, a gente vai ver tudo isso. E político, as relações entre esses países, ok? Tá facinho, né? Termino, copia no caderno, pergunta e resposta, depois posta no Google Classroom, ok? Então, a gente vai dar continuidade. Vamos falar agora do capitalismo comercial. Vou aumentar aqui o slide. O capitalismo comercial, gente, é a fase do capitalismo que vai do século XV até o XVIII, certo? E nessa fase do século XV até o XVIII, o que a gente tem? A expansão do comércio para fora da Europa. Por quê? Porque como a população da Europa tinha aumentado muito, o comércio já tinha se desenvolvido na Europa, eles precisavam de outros territórios de mais especiarias. O que é uma especiaria? Aquilo que tem valor na Europa. Pimenta, canela, cravo, cana-de-açúcar. Então, a priori, como só existiu o velho mundo, a eles, né? Eles queriam um novo caminho para as Índias, tá? O que é a Índia? Não é só a Índia que a gente conhece hoje, o país Índia, mas é todo o sul da Ásia. Então, por dentro da Europa, estava difícil essa passagem. Então, eles queriam um novo caminho que dava uma volta pelo oceano, ali, até o final ali da África, pegando o Cabo da Boa Esperança para chegar nas Índias, que seria o sul da Ásia. Eles queriam expandir o comércio, então eles queriam novas rotas comerciais, eles queriam mais especiarias, eles queriam mais ouro. Por isso que é a expansão do comércio. E as potências da época são Portugal e Espanha, né? Portugal se destaca nas grandes navegações, e Espanha também, né? É tanto que eles vão dividir o mundo com o Tratado de Tordesilhas, inclusive a América e o Brasil, né? Faz parte desse tratado aí. Então, Portugal e Espanha se destacam porque eles vão ser os pioneiros, eles que vão desenvolver as grandes navegações, as expedições marítimas, tá? E com essas grandes navegações, eles vão praticar o colonialismo. O que é o colonialismo? É a conquista da América. Então, vai ser a partir do século XV, 1500. 1501 já é século XVI, então século XV e XVI, eles vão partir para a conquista da América. Até quando chegaram no Brasil, os portugueses pensavam que tinham chegado na Índia, né? E aí passaram a chamar os nativos, que são as pessoas que têm origem naquele lugar, de índios, né? Depois é que eles vão se descobrir que realmente não tinham chegado nas Índias, mas tinham chegado em outro território, um novo mundo, seria a América e, no caso, depois o Brasil, né? Então, existia um pacto colonial. A partir do momento que ele descobrisse aquela terra era deles.
No caso, a maior parte do mundo foi dividida entre Portugal e Espanha, porque eram as potências da época, o que gerou grande revolta, inclusive entre o rei da França. E também a primeira divisão internacional do trabalho, que é DIT, Divisão Internacional do Trabalho. É o que cada país exerce no mundo, a função. Vamos já ver isso aqui na frente. Uns países são metrópoles, no caso Portugal, fica com as riquezas, e outros países são colônias de exploração, no caso Brasil, que é explorado, né? Manda suas riquezas para Portugal. O capitalismo comercial corresponde aos períodos das grandes navegações, do colonialismo, as novas terras, principalmente o continente americano ou o Novo Mundo, tornam-se conhecidas. Nessa época, países da Europa, Portugal e Espanha são as potências, mas França, Inglaterra e Holanda também. Por isso que há uma briga e elas não aceitam essa divisão da América, né, do Tratado de Tordesilhas e do Brasil. Conquistaram vastas áreas na América e fizeram dos territórios recém-conquistados suas colônias. As monarquias apoiavam o comércio, segundo a doutrina mercantilista, um conjunto de práticas econômicas que vigorou na Europa entre o século XV e final do XVIII. Para garantir a prosperidade da nação, as políticas mercantilistas defendiam a forte intervenção do Estado na economia e pregavam a ideia de que a riqueza e a importância de um país eram medidas pela quantidade de metais preciosos, metalismo. Assim, a política adotada deveria favorecer as exportações e diminuir as importações para criar uma balança comercial favorável. Vou já explicar o que é o mercantilismo, ok? Mas voltando aqui para a DIT, é a função que cada país exerce no mundo. Gente, a primeira divisão do mundo, tá? Não era desenvolvido e subdesenvolvido. Isso vai surgir depois. A primeira divisão do mundo, a primeira DIT, ela divide o mundo em metrópole, que a maior parte é dos países da Europa, né? Claro, porque naquela época a Europa que mandava no mundo. E colônia de exploração. A gente vai ter colônia de povoamento depois, né? Que é Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, que vão boicotar essa exploração. Mas, a priori, a gente tem metrópole, que são os países da Europa. Portugal é um exemplo. E colônia de exploração. O nome está dizendo, gente, foi conquistada para ser explorada, para enriquecer a metrópole. Então, a primeira divisão do mundo é metrópole e colônia. Metrópole vai ter a função de mandar produtos manufaturados, que já sofreu alguma transformação, e pegar toda a matéria-prima, cana-de-açúcar, café, ouro, borracha, pau-brasil, tudo que é matéria-prima vai para a metrópole, certo? E aí, nós temos o século XV ao XVIII, que é o desenvolvimento aí dessa DIT, tá? Dessa divisão. Portugal vai enriquecer muito explorando o Brasil. E aí a gente tem uma acumulação primitiva do capital. A partir dessa divisão aqui, Portugal começa a acumular riquezas, né? Porque está explorando aqui a sua colônia, certo? É isso tudo, gente. Capitalismo comercial, essa DIT, o colonialismo, o pacto colonial, tudo isso vai ser organizado e vai ser legitimado por uma política econômica. Então, quando eu falo capitalismo comercial, a política econômica da Europa era o mercantilismo. Quando eu falo capitalismo industrial, vocês vão estudar, é o liberalismo. Quando eu falo capitalismo financeiro, eu vou ter o neoliberalismo. Então, por trás de toda fase do capitalismo, vai existir uma política econômica que vai organizar e vai legitimar, vai dar base para esse capitalismo se desenvolver. Então, eu tenho aqui, mercantilismo. Quais são as características? Primeiro, uma política econômica que existiu na Europa, fundamentando, legitimando o capitalismo comercial. Essa política econômica tem como característica intervenção do Estado na economia. Aqui o rei manda, né? O rei vai financiar as grandes navegações, o rei vai pegar a cana-de-açúcar do Brasil, ele vai ser dono da colônia que é do Brasil, ele vai pegar o ouro, ele vai pegar, né? Borracha, pau-brasil. Então, o rei é que vai dar as ordens. Vai criar capitanias hereditárias no nosso território, entendeu? Então, existe uma intervenção do rei. A balança comercial já deve ser positiva, que eu chamo de superávit. Déficit é quando ela é negativa, superávit é quando ela é positiva.
Ou seja, Portugal tem que ter lucro, né? Então, ele tem que exportar mais, tá? Importar menos. Então, tudo que ele vai trazer, tá? Ele tem que trazer, ele tem que trazer de forma mais barata, de forma que ele tenha lucro. E tudo que ele for vender, ele tem que vender mais caro, ele tem que ter dinheiro, tem que ter lucro. Nessa época aqui, como ainda não era o sistema monetário, moeda, né? O lucro vinha das especiarias, e aí a gente vai ter cana-de-açúcar, que eles vão desenvolver no Brasil, o ouro, né? E os metais preciosos, tá? Então, aqui nesse período, como não era exportação e importação de dinheiro, né? Venda de computador, de remédio, de equipamento, aqui se baseava na conquista de novas terras para explorar, pegar especiarias e pegar ouro, metais preciosos. Por isso que é o metalismo. Então, a primeira coisa que um país, quando chegava, ele ia buscar ouro. É tanto que o Brasil, em 1500, quando eles chegaram no Brasil, eles não acharam logo ouro. Então, eles não exploraram o Brasil durante 30 anos. De 1500 a 1530, só ficaram mandando expedições de reconhecimento e defesa, mas não povoou. Só veio povoar depois de 1532, porque eles estavam com medo de perder o Brasil. E aí começaram a povoar com a cana-de-açúcar, que é uma especiaria que já ia dar lucro, né? Então, o metalismo era uma característica. A Espanha, quando chegou, né, na Argentina, Paraguai, Uruguai, ela encontrou logo ouro. Ela começou logo a explorar. Monopólio é o pacto colonial, é a exclusividade das terras. Então, Portugal conquistou o Brasil, Portugal era dono. Espanha conquistou a Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia, Venezuela. A Espanha era dona dessas terras, ok? Ela tinha uma proteção, ela tinha um monopólio, a conquista era dela. Então, era justificado pelo mercantilismo. E o protecionismo. Tudo que o Brasil produzia, o Brasil não podia vender para qualquer país. O Brasil tinha que mandar para Portugal e Portugal vendia. Tá? Então, cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar, o Brasil não podia comercializar com a França, com a Holanda, tanto que depois teve a invasão da Holanda, que a Holanda ficou com raiva. Porque ela tinha tecnologia, né, transformava a cana e tinha prejuízo nesse negócio. Então, cana, o ouro, borracha, pau-brasil, tudo ia para Portugal, gente. Se algum país se interessasse nessa mercadoria, tinha que negociar com Portugal, não era com o Brasil. Então, essas são as características do mercantilismo, que é essa política econômica que organiza a fase do capitalismo comercial. Okay? Tudo isso aqui são características do capitalismo comercial. Século XV ao XVIII, expansão do comércio, Portugal e Espanha como potências, grandes navegações, colonialismo, divisão internacional do trabalho e eu ainda acrescento o mercantilismo. Ok? Vamos para a atividade 2. Quais as principais características do capitalismo? É uma fase, né, que durou do século XV até o XVIII. Tem como principal característica a expansão do comércio para fora da Europa, né? Baseada nas grandes navegações, onde Portugal e Espanha são as potências, né? A busca de ouro, que é o metalismo, e o colonialismo, que é a conquista aí da América. Então, vocês podem falar isso, podem acrescentar mais, mas isso aqui já tá bom. O que foi o colonialismo? Foi a conquista da América, do novo mundo, né? De novos territórios. E qual o seu principal objetivo? Buscar especiarias e metais preciosos, né? Defina a divisão internacional do trabalho. A função que cada país exerce no mundo. Exemplo, Portugal, metrópole, né? Conquista novas terras. Brasil, colônia de exploração. São terras que são exploradas pela metrópole. Explica as principais características do mercantilismo. Intervenção do Estado na economia. O rei que manda. Metalismo, busca de ouro, metais preciosos. Balança comercial positiva. Então, devia ter lucro com as especiarias, com ouro. Monopólio, era dono das terras, certo? E o
o protecionismo era dono de tudo que era produzido no comércio, né? Dentro daquela colônia, tá? Então, qualquer dúvida, anotem, porque aí quando a gente tiver aula pelo Meet, se vocês quiserem tirar a dúvida, a gente tira lá. Mas também podem me mandar uma mensagem nas plataformas, no Google Classroom, também no WhatsApp, tá bom? Então, estou aqui aberto para a gente tirar dúvidas. Na próxima conteúdo já vai ser a fase do capitalismo industrial, tá bom? Não esqueçam de postar, gente. Eu coloquei o prazo até o 7 de março. Lembrando que vai valer as nossas notas parciais, tá? Nossa nota parcial do primeiro bimestre, a soma de todas as atividades. Então, se eu passar 10 atividades, quem tiver as 10 lá, vai ter o 10 na sua nota, tá bom? Então, um beijão para vocês. Eu estou disponível para qualquer dúvida, que agora eu vou editar o vídeo, tá bom? Bye, bye. Boa semana, pessoal.